Estamos chegando aí no 9º webinário do nosso projeto Fisiodivulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. Esse é um projeto do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. A equipe do projeto conta comigo, Ana Maria, que sou a coordenadora, com as professoras que a gente vê no vídeo ali, a professora Maíra Vale, nossa vice-coordenadora, a professora Anitta Nishiyama, também membro da nossa equipe, professora Fabio Liager, que em breve deve estar entrando, nossos técnicos, o Fábio Caetano, que está ali em cima, ó, e a Débora Coutinho, que nos ajudam muito aí com relação às redes, às gravações de webinários, né? Alunos de pós-graduação também em fisiologia e de graduação de diversos cursos aí da saúde, né? Do nosso setor ali de ciências biológicas e do setor até de saúde também. Então, o nosso projeto é um projeto de extensão universitária que partiu investigando com a comunidade externa e a universidade o interesse dessa comunidade com relação a webinários e produção de materiais didáticos relacionados aí aos temas de fisiologia e saúde. Tá? O nosso questionário de demandas, ele continua aberto, a gente está deixando ele mais um tempinho aí, né? Para quem mais queira participar com a gente, porque apesar da agenda de webinários esse ano já estar completa, né? A gente vai ter ainda novos webinários o ano que vem, tá? E a gente está sempre em fluxo contínuo, vamos dizer, de produção de materiais didáticos, né? Então, se alguém ainda não preencheu ali esse questionário, pode nos ajudar aí a fazer as suas demandas, os seus interesses, ok? Antes de explicar, né, exatamente o andamento do nosso webinário de hoje, eu sempre tenho aproveitado o comecinho aqui para fazer uma fala, no sentido da gente ter atenção, né, com o momento que as universidades públicas têm passado, em que tem ocorrido diversos cortes de verbas, tá? Isso inviabiliza uma série de ações importantes, como projetos de extensão como esse, como a produção de pesquisa científica de qualidade, ensino, né? Então, a sociedade tem que sempre estar atenta aí, porque a universidade pública traz para nós inúmeros resultados, né? Produtos de qualidade para toda a sociedade, ok? O nosso webinário de hoje vai ter momentos aí de fala da nossa palestrante. Nós vamos ficar de olho aqui no chat, em princípio, se vocês quiserem listar dúvidas e a gente vai passando para ela, certo? Se alguém precisar abrir o microfone para colocar, também é possível, né? Só nos avise aí para a gente pegar um melhor momento para falar com ela, certo? Para quem precisa de certificados, mais no finzinho da reunião, então eu disponibilizo ali o link, tá? Para vocês preencherem. E a nossa fala de hoje, então, será feita pela professora Adriana Inês de Paula, que está ali no vídeo também com a gente. A professora Adriana é licenciada em Educação Física pela Unesp de Bauru, especialista em Educação Física adaptada pela Unicamp, mestre e doutora em Ciências da Motricidade Humana pela Unesp de Rio Claro. Ela é docente do curso de Educação Física da UFPR e atua nas áreas de Educação Física adaptada e Diversidade Humana, coordenando, inclusive, projetos de extensão nessas áreas também. Ela também é coordenadora do Comitê de Inclusão de Pessoas com Deficiência da UFPR e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB-UFPR. Ou seja, né, uma pessoa bastante aí especializada no tema que ela vai desenvolver. E desde já eu super agradeço ela ter aceito aí o nosso convite de participar, né? Que eu sei que além de uma profissional, aí ela é uma pessoa também muito querida, tá? Então, Adriana, bem-vinda, a fala fica contigo e um bom webinário para todos. Obrigada, Ana Maria, querida. Prazer estar aqui. Boa noite para todas, todos e todes. Foi com muita alegria que eu aceitei participar dessa proposta que é tão interessante, tão importante, né, de aproximar a fisiologia, né, romper os muros da universidade, levar a fisiologia e todos os seus desdobramentos, né, para fora da universidade. Então, assim, é um prazer, uma honra estar aqui participando dessa noite com vocês. Espero que seja tão agradável para vocês quanto para mim. Bom, antes de passar uma apresentação, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta de cabelo rastafari. Eu uso uma faixinha no cabelo, eu uso óculos com armação escura,
Estou usando uma camiseta vermelha com listras pretas e estou sentada aqui no escritório de casa. Atrás tem livros e umas baguncinhas aqui. Meu sinal em libras é esse daqui. Na época eu era alta e magra. Agora eu sou alta e não tão magra, mas tudo bem. Feliz assim. Eu, então, vou passar aqui uma apresentação. E, assim, gostaria que vocês ficassem muito à vontade para me interromper a hora que quiser, para a gente ir fazendo, se possível, até um bate-papo. Então, fiquem à vontade, tá bom? Tá ok? Ai, tá ok, não é bom, mas... Todo mundo está enxergando a minha apresentação? Ainda não. Vamos ver. Não esquece da tela inteira lá e de daí clicar a abinha da apresentação mesmo. O Meet, às vezes, ele é meio... Aqui está como compartilhar. Começar tudo de novo. Às vezes é melhor, né? Isso, agora entrou, Adriana. Assim, pegadinha, né? Sempre assim. Então, tá bom. Então, o tema é mobilidade da ativação muscular, atividade física para todos. Quando eu sentei para me debruçar e preparar a apresentação, eu falei, meu Deus, o que eu inventei? Como é que vou dar conta em 1 hora de falar de um conteúdo que na graduação, na pós-graduação, a gente precisaria de muitos encontros, muitas horas para conversar sobre. Então, eu fiz a trajetória, espero que contemple, né, a proposta, mas a trajetória vai ser falar um pouco do início do movimento, a origem do movimento, da atividade física, e dar um salto olímpico ou paralímpico em diversos conteúdos e lá para as possibilidades de prática, possibilidade de práticas para todos e todas. Então, para falar um pouquinho dessa origem do movimento, né, vocês já pararam para se perguntar como é que eu faço uma atividade, seja ela simples ou complexa? Não sei se aqui alguém pratica esportes, dança, mas vamos pensar aqui na Fabi, né, fazendo essas atividades. Como que ela dá conta de, em poucos milissegundos, mandar informação para todo o corpo para fazer um peixinho, dar um peixinho e fazer uma defesa da bola? Fabi, que foi considerada uma das melhores líberos, né, melhores jogadores várias vezes nessa posição dela. Eu, particularmente, não sou do vôlei, gosto de jogar, mas não sou expert, ou nessa situação, ou eu defendia a bola, ou eu amorteceria a minha queda. As duas coisas, com absoluta certeza, eu não teria condições de fazer. Obviamente que o que está por trás disso é prática, e mais prática, e mais prática, né? Mas vamos considerar também uma jogadora de goalball. Como que faz, né, um atleta que não está enxergando absolutamente nada, mas a partir da informação auditiva que ela capta da bola, ela consegue identificar a velocidade da bola, a trajetória da bola, né, a direção que a bola está indo, a partir disso, controlar o seu corpo para fazer a defesa dessa bola. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né, como é que eu dou conta de captar as informações que vêm do ambiente, processar essa informação e transformar essa informação em resposta em movimento. Uma teoria que nos ajuda a pensar sobre isso é a conhecida teoria do processamento de informação. Obviamente que existem várias outras teorias até com maior complexidade, que considera não só o organismo, mas também as restrições que vêm do ambiente, as informações e as restrições que vêm da própria tarefa a ser executada. Mas para a gente dar o pontapé inicial, eu vou usar essa teoria que ela é mais simplista, ela considera só o ser humano, né? O que está acontecendo dentro do sistema nervoso central e mandando informação para o sistema nervoso periférico. Então, o indivíduo capta o estímulo, que vem de todos ou qualquer dos órgãos do sentido,
das modalidades sensoriais, transforma essa informação que ele captou em movimento, se é que algum movimento deva ser dado. Então, as fontes de estímulo são muitas, e eu aproveito para perguntar para vocês se vocês andam confiando nos sentidos de vocês. Confiam? Vocês leram o que estava escrito na placa? Você é mais boazinha, colocar mais devagar. Agora eu estou lendo, mas antes não tinha lido, não. Uhum. E quem leu? O que leu na placa? Se vocês podem colocar aí no chat. O que vocês leram na placa? Não pare na pista? Alguém leu diferente? Não pare na pista? Foi todo mundo leu a mesma coisa? Pessoal, é a mesma slide, eu não mudei absolutamente nada. Depois até posso mandar para vocês. Leiam agora com atenção. Não pare na pista. É a mesma, eu não mudei. Prometo, minha palavra, não mudei. É a mesma placa. Porque muitas vezes, por conta do automatismo, da gente confiar muito nos nossos órgãos de sentido, a gente acaba cometendo alguns erros. Então, não é tão fácil, né, tomar decisões a partir daquelas identificações que a gente está recebendo. Mas isso foi só uma brincadeira para a gente perceber o quanto é importante captar e identificar direitinho esses estímulos. Por quê? O estímulo chega, e aí, a partir da identificação, né, a partir do momento que o meu órgão do sentido capta aquela informação, essa informação vai passar por três estágios. O primeiro é o estágio de identificação do estímulo, que foi aquilo que a gente fez ao ler a placa. Eu reconheço e identifico o estímulo. Obviamente que nesse mesmo tempo, esse estímulo já vai lá nas regiões da memória para ver se é um estímulo conhecido ou não. Eu vou selecionar qual resposta eu vou dar àquele estímulo, se é que eu vou dar alguma resposta, porque dependendo do estímulo, a melhor resposta é ficar parado. E eu vou fazer o terceiro estágio, é a programação da resposta, quando eu organizo o meu sistema motor para executar o movimento. Então, no caso da Fabi, ela percebeu que a atleta subiu, cortou, e ela, que é a líbera, ela vai ter que defender. Então, ela identificou o estímulo, que foi a cortada, selecionou a resposta, óbvio, que ela vai atrás da bola, e programou a resposta, né? Peixinho junto de uma manchete. E aí, então, vem a resposta. Se eu erro em um desses estágios, o resultado pode ser trágico. E o erro pode estar na identificação, na seleção ou na programação da resposta. O resultado pode ser muito trágico. Se eu demorar para identificar, se eu demorar para selecionar a resposta também, talvez o resultado não seja o mais adequado. Esse tempo que vai da identificação do estímulo até o início da execução do movimento é chamado de tempo de reação. O tempo de reação é esse intervalo que vai identificar o estímulo e vou começar a iniciar a resposta. É esperado, né, principalmente nas modalidades esportivas rápidas, que esse tempo de reação seja o mais curto possível. Só que ele não pode ser tão curto a ponto de eu não identificar e não selecionar a resposta correta. E ele também não pode ser antecipado. O que acontece se um atleta, vocês já viram, né, um webinar sobre ansiedade, né? O que acontece se o atleta estiver muito ansioso? Ele pode queimar a largada, porque antes mesmo do estímulo ser dado, ele já enviou a resposta e iniciou a resposta. Então, o tempo de reação é esse tempo que vai entre identificação do estímulo e início da resposta. Essa é uma foto clássica do tempo de reação. É o tempo de reação ilustrado. O que a gente percebe aqui? O árbitro já deu a saída, né? A gente pode ver pela fumacinha do revólver. Entretanto, a maioria dos atletas ainda não ultrapassou a linha. O único atleta que está com o pé um pouquinho para cima da linha ali é o segundo, e aí que a gente pode inferir, ou ele está sendo muito rápido, o tempo dele de reação foi muito curto, então ele já iniciou o movimento, ou ele antecipou o movimento. Então, essa é a clássica foto do que vem a ser o tempo de reação. É o período em que eu estou identificando estímulo, selecionando a resposta e programando essa resposta. Em termos
aqui um outro gráfico, né? Por exemplo, na saída do atletismo, na natação, o árbitro ele fala, ou a árbitra ela fala, as suas marcas, então o atleta se prepara para o estímulo chegar. Sinal da largada, quando aconteceu o sinal da largada, ou o tiro, ou o apito, eu iniciei o tempo de reação. Quando eu inicio a resposta, acabou meu tempo de reação. E aí começa meu tempo de movimento. Se eu pegar só o tempo de reação, é isso aqui que eu vou encontrar. O tempo de reação, se a gente fizer uma análise eletromiográfica de uma pessoa que está fazendo uma atividade que exija tempo de reação, eu vou encontrar um tempo pré-motor, em que já se vê, onde não se vê atividade elétrica, né, chegando na musculatura, e um outro tempo chamado de tempo motor, que já existe ativação elétrica na musculatura. As fibras já estão sendo ativadas, porém, o movimento ainda não começou. É aquele milissegundos antes, né, em que o indivíduo está vencendo a inércia para executar o movimento. Então, né, por exemplo, nessa tarefa de flexão do antebraço, qual é a musculatura principal, né? A musculatura agonista é o bíceps e a antagonista é o tríceps, né? O bíceps executa a ação e o tríceps freia essa ação. Então, chegou o tempo de reação, a informação foi enviada para a minha musculatura e então eu faço o acionamento do segmento. Só que para cada ação que eu vou fazer, eu tenho que selecionar e quantificar quais fibras dessa musculatura vão ser acionadas, qual a intensidade, né, dessa musculatura eu vou utilizar, qual força eu vou colocar naquela ação. Se a gente olhar as 3 fotos de baixo, os três homens, né, eles estão fazendo flexão de bíceps. Mas imagine se o Schwarzenegger coloca essa mesma força na tarefa do lado, né, do rapaz que está segurando um bebê. Então, tudo isso é controlado através dessa informação que o sistema nervoso central encaminha para a musculatura. Imagine isso numa corrida, em que um lado do corpo está fazendo atividade de flexão e o outro lado, né, a outra perna, no caso, está fazendo extensão. Ao mesmo tempo, os membros superiores, né, contralaterais, estão fazendo as ativações contrárias. O braço está fazendo flexão e o braço esquerdo fazendo flexão e o braço direito fazendo extensão. Então, assim, só para a gente pensar um pouquinho quantas informações são encaminhadas para a musculatura o tempo todo nessas tarefas, nessas atividades que a gente faz no dia a dia, muitas vezes sem perceber que tudo isso está acontecendo. Imagine essa situação no comportamento, né, esportivo, por exemplo, aqui o LeBron, né, altamente habilidoso, imagine fazer todo esse controle tendo ainda que proteger a bola da marcação, e o objetivo dele é chegar à cesta, só que ele tem que ir além de vencer, né, inércia, vencer tempo de reação, tudo mais, ele ainda tem um atleta adversário fazendo essa barreira para ele. Imagine fazer o controle, né, do movimento se a sua cabeça não está ali para aquele jogo, né? A gente viu algumas situações, né, do quanto o emocional interfere na performance, né, na performance, principalmente dos atletas de alto rendimento. Acho que vocês já viram, né, alguns webinários que falavam um pouquinho dessa parte emocional, né? Então, imagine controlar os movimentos se você não está conseguindo focar daquela ação tão habilidosa. Imagine uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo. No caso das pessoas com paralisia cerebral, quando eu peço para a minha musculatura faça flexão, né, a musculatura agonista, a antagonista começa a contrair ao mesmo tempo. Então, no caso, o atleta da bocha, ele tem que controlar tanto os movimentos de contração como de co-contração da antagonista que começa a entrar em ação ao mesmo tempo. E isso é uma característica da paralisia cerebral espástica, né? Então, não é uma tarefa tão simples e muitas vezes a gente passa sem pensar, né, que tudo isso está acontecendo no nosso corpo sem a gente prestar atenção. Imagine controlar os movimentos quando você está no final de uma ultramaratona.
Essa foto é o caso de uma ultramaratonista. As ultramaratonas são corridas acima de 42 quilômetros. Vou até tomar água. Imagine você correr mais de 42 quilômetros, pode ser de 50 quilômetros, 100 quilômetros. Imagine controlar seus movimentos nessas situações. E daí, a pergunta, né, é fácil controlar os movimentos? Mesmo em situações tão estressantes? Como agora ninguém está em situação estressante, eu vou pedir uma tarefinha para vocês. Eu acho que está todo mundo sentado aí, né? A tarefa que eu vou pedir para vocês é: faça círculos com o seu pé direito no sentido dos ponteiros de um relógio, no sentido horário. Pé direito, fique ali fazendo círculos no sentido dos ponteiros. Muito tranquilo, né? Você tem controle sobre o seu corpo. Agora, continua fazendo círculos e com as mãos, né, com o dedo, faça o número 6 no ar. Enquanto estiver fazendo isso, desenhe no ar o número 6 com a sua mão direita. Continua fazendo o pé com a mão do lado direito. E com a mão direita, faça o número 6. Não vale mudar a direção do pé, tem que continuar no sentido horário. Como é que andam as coisas por aí? Depois vocês me contam. Aí a pergunta: é fácil controlar o movimento? Aí só mais uma brincadeirinha, né? O efeito Stroop. Vamos juntos. Falem comigo. Olhe abaixo e diga as cores, não as palavras. Vou dar um tempinho aí para vocês se ambientarem com a tarefa. Leiam assim, como se fosse, em vez de fazer na vertical, leiam na horizontal mesmo. Quais são as cores das palavras e não a palavra em si. Vamos junto? Então vamos lá: verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho e verde. Tranquilo, né? Muito fácil. Então, é identificar o estímulo, mandar a informação para a minha musculatura fazer o movimento correto. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto. Ai! Ela quase. Ai, meu Deus! Muito legal, professora. Vamos lá. A gente pode treinar um pouquinho mais depois do final. Mas vamos continuar. Isso assim, para a gente ver o quanto é complexo essa história de controlar, de iniciar e de permanecer na execução do movimento, né? Quanta informação existe nesse tratado aí de sistema nervoso central mandando informação, seja para articular uma palavra, seja para executar um movimento habilidoso. Essa é a hora da participação das cachorras. E essa é a hora também daquele salto que eu falei, aquele salto olímpico que a gente vai dar no conteúdo, né? Nesse salto olímpico, embaixo dele tem questões de placas motoras, como elas funcionam, actina e miosina, ciclo de Krebs, ATP-CP, neurotransmissores, memória, estágio de aprendizagem. Imagine como é para uma criança que está aprendendo a executar um movimento, quanto esse controle ele é um peso maior do que se comparado para uma pessoa que já tem esses movimentos automatizados. Quando a gente está aprendendo a dirigir carro, é um transtorno, você tem que pensar em qual pé vai para um lado, onde a mão vai. E hoje a gente, né, para quem está acostumado, dirige sem pensar no que está fazendo, sem pensar quais ações precisam ser feitas, né? Então, tudo isso depende dessa relação, né, do sistema nervoso central, das informações que vêm do ambiente, de todas as informações armazenadas no nosso organismo e qual é a tarefa que está sendo feita. E, às vezes, uma mesma tarefa, se eu mudo o lugar onde ela é feita, o controle muda.
Eu ia colocar, mas não tinha tempo, mas eu tenho uma imagem de uma menina de 4 anos fazendo o movimento de ficar parada de uma perna só. Quando ela está no chão, ela faz tranquilamente. Perninha levantada, até fecha os olhos e consegue manter um bom equilíbrio. Quando eu coloco ela em cima de um banco, a coisa muda totalmente de história, né? A tarefa é a mesma, ficar parada num pé só que como mudou um contexto, ela está num lugar alto, aí outros fatores interferem no controle e na execução do movimento. Então, dando esse salto de um monte de conteúdo, mas aí vocês têm o ano que vem também, né, para continuar os webinários, eu vou lá para atividade física para todos, todas e todos. Quando a gente fala em atividade física, do que eu estou falando, né? Existem muitas categorias, muitas formas de se dividir, classificar os tipos de atividade física. Posso falar em atividades radicais, posso falar em atividades na natureza, posso falar em atividade educacional, em treino, HIIT, yoga, capoeira. A capoeira, ela é dança, ela é luta, ela é esporte, né? Então, como classificar essas atividades? Teria milhões de formas. A atividade pode ser feita de maneira individual, pode ser coletiva, tem atividade que é elitizada, tem atividade que é popular. A gente pode separar também ainda atividades que são estabilizadoras, tem atividades locomotoras, atividades manipulativas, que precisam de objetos para serem realizadas. Então, assim, atividade física é um universo. Tem muitas formas de abordar, de escolher, de se pensar a atividade física. E quando eu falo para todos, e aí eu até acrescentei o todos, de quem que eu estou falando, né? Estou falando de pessoas com deficiência, estou falando de pessoas sem deficiência, pessoa preta, pessoa parda, pessoa amarela, pessoa indígena, pessoa com deficiência, pessoa magra, pessoa gorda, jovem, cis, LGBT, de quem eu estou falando. E é importante eu saber isso porque a gente sabe que as condições de acesso, as condições de permanência, a visibilidade, a forma que a mídia lida é diferente para as determinadas, dependendo da diversidade que eu estou considerando. Por exemplo, no final do ano passado, era entre novembro e dezembro, eu estava vendo um programa de esportes. E daí, nesse período, o Lewis Hamilton ele já tinha vencido o campeonato mundial do ano passado. O campeonato ainda não tinha terminado, mas ele já tinha vencido, ele venceu antes, né, por antecipação. E eu ouvi um repórter e um comentarista, o comentarista ele é um ex-piloto aqui do Brasil. E esse ex-piloto fez o seguinte comentário, que me ficou engasgado. Esse ex-piloto falou assim: o Lewis Hamilton ele tem tudo para se tornar um dos maiores corredores, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história. E daí eu fiquei pensando, ele já ganhou tudo, ele já bateu todos os recordes, o que faltava na época era empatar com o Schumacher, ele já tinha empatado. Eu falei, o que esse cara está falando, né? Como assim? Ele tem tudo para... Ele já é. E aí a gente pergunta, o que é que está por trás de uma fala dessa? Ah, detalhe, não era o Barrichello, não. Não era o Barrichello que fez esse comentário, porque aí, de repente, a gente até entenderia. Mas não, era um outro piloto. Então, o que está por trás de uma fala como essa, né? Isso significa que a mídia trata de maneira diferente as diferentes pessoas, né? Da mesma forma, como é a permanência, a visibilidade de pessoas com deficiência, e se além da deficiência a gente acrescentar a questão de gênero, a gente sabe que mulher, né, tem oportunidades da prática esportiva diferenciada de homens, só para a gente... eu trouxe aqui uma reportagem não, né, mas da época, uma manchete de jornal, que trata de um decreto que foi descrito na década de... em 1940, o governo Getúlio Vargas, que proíbe as mulheres de praticar determinados esportes que eram tidos como masculinizantes, masculinos. As mulheres não podiam praticar essas modalidades, futebol, rugby, lutas, elas eram proibidas. Obviamente que elas não pararam, né?
Elas continuaram praticando, mas de maneira escondida, e com certeza isso impactou na propagação e disseminação dessas práticas entre mulheres, né? Então, voltando aqui, imagine, né, se a gente considerar o fato do gênero, o fato da condição de deficiência, o fato raça, o fato orientação sexual, o quanto esses marcadores interferem nas possibilidades de acesso e permanência dessas atletas. Eu já falei um pouco, né, mas a questão do racismo, quanto o racismo impacta nessas possibilidades de prática. Pensar a terceira idade, será que a terceira idade tem as mesmas possibilidades de prática se considerado como jovem? Todo mundo sabe aqui que o Brasil trouxe grandes eventos, né, os mega eventos esportivos. A gente trouxe a Copa em 2014, a gente trouxe os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016, mas quem aqui sabe que em 2015 o Brasil sediou os Jogos Mundiais Indígenas? Eu não vi em Jornal Nacional, não vi em Globo, não vi em nenhum canal essa informação. Eu acompanhei por ser da área e tal, mas infelizmente foi muito pouco divulgado. Vieram mais de 27 países participar dos jogos. Eu não lembro o número de atletas, acho que mais de 2.000 atletas. Foi um evento bastante robusto, entretanto não se fala, né? A mídia não dá espaço para essas possibilidades. As atletas trans, eu não vi, eu só vi a chamada, acho que hoje no Globo Esporte eles trouxeram a situação da Maria Joaquina, né? Uma menina trans, impedida de praticar, que tem o índice para ir para um campeonato sul-americano, mas é impedida pelo simples fato de ser uma atleta trans. Se eu não me engano, ela conseguiu agora, na justiça. Então, imagine, né? Um atleta que já tem tantas coisas para prestar atenção, né? Desde controle muscular, até patrocínio, até dinheiro, né? Que vem desse patrocínio, pensar no adversário, pensar nas condições ambientais. Pelo fato de ser trans, tem outras complicações, outras preocupações que não deveriam fazer parte da vida desses atletas, né? Como se eu vou participar ou não, se vai ter banheiro para mim ou não, se vai ter alojamento para mim ou não. Então, a gente pode pensar, né, quando fala em atividade física para todas, todos e todos, se existe igualdade, se os comportamentos, se as possibilidades são igualitárias para todas, para todos e para todos, né? E a gente poderia falar de várias outras situações em que as possibilidades talvez estejam sendo injustas. E aí tem uma fala da Kimberly Crenshaw, que eu gosto bastante. A Kimberly, ela cunhou o conceito de interseccionalidade, né? Que é isso, quando vários marcadores incidem numa mesma pessoa, né? Vários marcadores de subalternidade social acabam incidindo sobre uma mesma pessoa. Quanto mais marcadores esse indivíduo tem que ele é transpassado, mais difíceis são as suas possibilidades de acesso. E aí ela diz, essa ideia de que todos temos a mesma vida é falsa. Raça, classe, gênero unem-se para moldar as oportunidades de vida das pessoas de formas muito diferentes. E a gente precisa estar atento a isso, né? Nas nossas propostas, no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, nas nossas quadras. Como a gente está trabalhando as oportunidades para todos, para todas e para todos. Tem alguma perguntinha, alguém que eu comecei aqui, destrambelhei, se tiver, fiquem à vontade, antes da gente passar para essa segunda parte aqui, que então seria mais específica sobre atividade física e possibilidades. Por enquanto, ninguém fez aqui pelo chat, mas se alguém quiser fazer, ou quiser também abrir o microfone, né, conversar com a Adriana, ela já tinha autorizado antes aí. Fiquem à vontade. Então, mas quão importante essa perspectiva que você está trazendo, né? Porque às vezes tem fatores que a gente mal se dá conta, né? Mas como eles estão ali. Logo mais a gente vai... a gente tem 10 minutinhos nessa chamada, tá? Mas aí, conforme for, eu interrompo aqui para mandar o segundo link e tudo, né? Mas por enquanto ainda dá para seguir mais um pouquinho. Tá certo, então.
A Luana colocou aqui agora, Adriana, a Luana já foi aluna nossa, Luana Mamos. Boa noite, poderia falar mais sobre a participação de trans? Onde será que a Luana está querendo saber? Participação de trans? Oi, professora. Boa Oi, noite. tudo bom, Luana? Tudo jóia. Então, é que assim, já vi vários debates sobre isso, não sei até se é o momento de falar sobre isso, mas algumas pessoas já me perguntaram qual que seria o cenário ideal de participação para o trans, sem exclusão, e de maneira que, abro parênteses aqui com as mãos, né, que não colocasse, talvez, em desvantagem a situação dos demais atletas, porque, assim, é um caminho que já me questionaram e eu não soube pontuar de uma maneira respeitosa e com embasamento. Por exemplo, assim, existe a transição de mulheres, de homens para as modalidades. Agora, de mulheres trans, não sei se a professora conseguiu me entender, ao contrário, vamos supor, para participar do futebol, não tem, entende? E eu nunca soube utilizar um respaldo assim que fosse o suficiente, se é que vai uma hora existir, sabe? Uhum. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá, que obrigada. muitas vezes, imagina, os critérios, né, da classificação, eles são biológicos, né? Então, futebol masculino e futebol feminino. É claro que a gente precisaria de um outro webinar para conversar e aprofundar essa questão, né? Só que gênero, ele não é dado só pelo biológico, né? Tem toda uma questão social, ser mulher, tornar-se mulher, não é? Especificamente nos esportes, o COI já faz isso, né? Comitê Olímpico Internacional e, consequentemente, Comitê Paralímpico Internacional também, e a maioria das confederações internacionais das diversas modalidades tem regras específicas em relação à mulher trans, ou seja, a mulher, né, era homem, fez a redesignação sexual para a mulher. Então, a mulher trans, o que a mídia e muita gente critica é dizer que trata-se de um corpo de homem, e por ser um corpo de homem, vai ter vantagem sobre o corpo da mulher. Exemplo, né, a Tiffany, do vôlei, falam que ela faz isso porque ela é homem. Não, ela é uma mulher trans. Nessa foto, né, nesse slide que eu mostrei, que tem aqui em tela, que tem essa halterofilista, ela é da Nova Zelândia. Ela é uma mulher trans, ela tem os níveis de testosterona e tem níveis séricos que são nos mesmos níveis que mulheres cis. Para uma atleta, né, chegar na fase, né, por exemplo, de chegar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ainda não teve, que eu saiba, atletas trans. Mas elas precisam estar com os mesmos níveis hormonais ou menores do que mulheres cis. Então, existe não é um tratamento, não se trata de tratamento, mas existe um acompanhamento hormonal para que os níveis de hormônios masculinos se reduzam e os níveis de hormônios femininos estejam em alta. Isso precisa, dependendo da confederação, eles pedem 1 ano, pelo menos, com esses níveis séricos, e antigamente eram 2 anos, pelo menos, nesses níveis séricos. E essa alteração traz uma série de comportamentos, né, neuromusculares, de força, que muitas vezes não, né, eles reduzem a capacidade da atleta. Eu já ouvi relatos de atletas trans que estão passando por esse momento de transição, de falar que a impressão que tem, que a dor muscular que ela sente é tão grande que, assim, não conseguia sair da cama. Isso, as pessoas que fazem a crítica sobre esse corpo, que falam que é um corpo de homem, não levam em consideração. Então, existe uma alteração que faz com que esse corpo ele não tenha vantagem em relação ao corpo de uma mulher cis. Seria interessante, eu não lembro agora, mas existem as dosagens específicas. Se tiver acima daquela dosagem, a atleta não pode participar, não pode competir. Mas, então, ela tem que estar pelo menos 1 ano naqueles níveis
de hormonais que possibilitam que ela pratique aquela modalidade, aquela prática esportiva. Eu particularmente eu imagino assim, né, que essa discussão caia por terra, não existe provas de que o indivíduo, né, trans, que a pessoa trans tenha essa vantagem biológica. Para você ter uma ideia, né, essa atleta nova holandesa, ela conseguiu índice para os Jogos Olímpicos, mas ela não se classificou para as finais, acho que ela não chegou nem nas semifinais. Isso significa que, né, se ela fosse, como dizem, se ela tivesse um corpo de homem, ela chegaria, né, ela venceria as demais atletas. A Tiffany, ela tem um comportamento muito semelhante com outras mulheres cis, o comportamento dela não é de um homem. Então, eu acho que é uma discussão que ainda vai longe, mas que está bem estabelecida, assim, não tem muito que voltar atrás. As mulheres trans cada vez mais vão estar presentes nos esportes, assim como os homens trans também estão presentes nos esportes. Há quem diga, né, fala assim, por que não faz um campeonato só para eles? Isso é o retrocesso do retrocesso, né? É o pessoal da Terra plana que imagina essa possibilidade. A ideia é incluir e não excluir. Luana, não sei se em tão pouco tempo daria, assim, se eu fui clara, mas clara não, clara, se eu fui... Eu agradeço, professora, entendi que é um assunto vasto, principalmente aí no campo da antropologia, né? Mas ciências sociais e tudo mais, mas de repente, se tiver a oportunidade de fazer um debate, uma construção acerca desse assunto, tem interesse, tá? Uhum. Obrigada, viu? Imagine, a gente pode aprofundar num outro momento. Uhum. Desculpa, só vou dar um pitaco. Eu Sim. acho também que tem uma coisa, né? A gente vê, tem mulher alta, mulher cis, né? Alta, baixa, forte. Eu sou super fraca, tem gente que é musculosa. Existe tão uma variação biológica tão grande entre as mulheres e os homens cis também, que eu acho que isso não faz nem sentido, sabe? Uhum. Quem que tá falando? É a Maíra, a professora Maíra. Maíra, perfeito você ter trazido essa questão também, né? Porque senão já vai ter o quê? Esporte para negros, que tem diferença, às vezes, né? Apresenta, por exemplo, por que eles correm na maratona? Não leva em questão as considerações sociais, muitas vezes, né? Então, esse biologicismo pode travar, né? Pode dificultar o debate. Tem mulheres que têm mais níveis, né? Tem alterações é algo que a gente precisa considerar e, assim, valorizar a diversidade humana, acho que é o que está por trás desses questionamentos. Né? Eu acho que agora está pertinho de encerrar. Eu coloquei aqui no chat o link, eu te mando por WhatsApp ali também, né? Mas talvez seja bom a gente encerrar e aí eu já inicio a outra, para não cair de repente. Tá joia. Tá bom? Até já, então. Até já. Muito bem. Aqui estamos em nossa sequência da reunião. Teu microfone está desligado só, Adri. Estão me ouvindo? Estamos. E está entrando já aqui a apresentação.
Pronto, agora entrou. Entrou? Uhum. Então, O pessoal também votou? acho que voltou sim. Uhum. Bom, então vamos para cá, né? Atividade física para todas e todos, então eu fiz esse exercício, né, de pegar, né, qual atividade física, de qual todas a gente está falando. E aí eu peguei especificamente pessoa com deficiência, e daí eu vou falar um pouquinho, né, de Jogos Olímpicos, desculpa, Jogos Paralímpicos, Olimpíadas Especiais, Surdo-Olimpíadas e algumas outras possibilidades. Os Jogos para pessoas com deficiência, eles tiveram um boom, né, um grande desenvolvimento na década de 40, meados da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, mas antes disso já existia algumas organizações, principalmente dos surdos. Os surdos do século anterior, eles já estavam organizados em práticas esportivas. Um nome muito importante é o Dr. Gutmann, que trabalhava no centro de Stoke-Mandeville, e foi ele que deu origem, né, na verdade, do que a gente conhece hoje dos Jogos Paralímpicos. E ele acreditava que a prática esportiva era uma ferramenta importante para tirar o paciente dele e levar para a sociedade. Então, era uma ferramenta de reabilitação social, e a gente sabe que é mesmo. Aqui no Brasil, 2 grandes nomes, né, importantes para o esporte paralímpico foi Robson Caetano e Sérgio Delgrande, que foram fazer tratamento de reabilitação fora do país, e eles voltaram na mesma época, um para o Rio e o outro para São Paulo. Em São Paulo, o Sérgio Delgrande criou o CPSP, que é o Clube de Paraplégicos São Paulo, e o Robson Caetano criou o Clube de Otimismo em São Paulo, no Rio de Janeiro. E eles criaram as primeiras equipes de basquete em cadeira de rodas. Aqui é só um pouquinho da participação do Brasil nos Jogos, né? Começou em 72, na primeira versão só homens participaram, né? Dentre os brasileiros. E no Rio, maior número de participantes, 286 participantes, 102 mulheres, 184 homens. E agora em Tóquio, era 236, não lembro exatamente, mas 230 alguma coisa de atletas, e mais os calheiros e os atletas guia, ao todo eram 250 atletas participando, foi a maior participação fora do Rio de Janeiro. O Brasil teve a melhor participação também em relação ao quadro de medalhas, teve 22 medalhas, em Londres tinha conquistado 21 medalhas de ouro, né? E ficou em 7º lugar no quadro geral. E aí eu queria chamar a atenção aqui de uma coisa, né? Eu até falei, né? Medalhas de ouro. Na fala, né, muitas vezes os repórteres falavam assim, não, medalha de prata é importante, medalha de bronze também é importante, e óbvio, né, que só estar lá já é importante, mas quando vai se fazer o quadro, né, o que se considera é medalha de ouro, e tem alguns lugares que eles não fazem esse tipo de quadro de medalhas, eles consideram a quantidade de medalhas, independente de se é ouro, prata ou bronze, mas acho que é uma discussão interessante também quando se fala em inclusão e participação. Mas, assim, os Jogos Paralímpicos, a ideia não é inclusão, a ideia é mais forte, mais alto e mais veloz. Diferente de uma outra possibilidade aí que eu vou mostrar, que são as Olimpíadas Especiais. Mas nos Jogos Paralímpicos é da mesma forma que os Jogos Olímpicos. O que importa é ter o melhor tempo, a melhor marca. Então, assim, no geral, né, vou falar dos Jogos Paralímpicos, Jogos Mundiais de Surdos, modalidades não paralímpicas, falar desses Special Olympics, que tem um caráter de inclusão e não tanto de competição, e falar um pouquinho de alguns projetos de extensão. Eu vou ser bem breve, assim, vou passar as imagens, porque elas acabam falando mais do que palavras, né? Então, os Jogos Paralímpicos existem na versão verão e versão inverno, acontece a cada 4 anos e eles vão se intercalando, né? Verão e inverno a cada 2 anos. Algumas das modalidades, eu não coloquei tudo aqui, né? Mas tem o atletismo, o basquete cadeira de rodas, a bocha, ciclismo, para pessoas com deficiência física e deficiência visual, esgrima, futebol de 5 para pessoas com deficiência visual, futebol de 7 para pessoas com paralisia cerebral, goalball. O goalball, diferente dessas outras modalidades que eu falei, o goalball ele foi criado
para pessoas com deficiência visual. Diferente das outras modalidades que são adaptações do esporte convencional, do esporte para pessoas sem deficiência, o goalball é um esporte criado na Alemanha, também na década de 40, com esse intuito, né? Foi pensado para a prática de pessoas com deficiência visual. O halterofilismo, hipismo, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, o rugby em cadeira de rodas. E, assim, acho que interessante, nem todo mundo sabe que existe, mas desde 2009, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele traz, né, ele tem ofertado as Paralimpíadas escolares, em que pessoas, né, alunos de escola com deficiência são convidados a praticarem modalidades esportivas, e uma vez por ano eles podem competir nacionalmente. Esse ano as Paralimpíadas Escolares vão acontecer em São Paulo, e agora em novembro, e as modalidades são atletismo, bocha e judô, natação, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas, taekwondo, futebol e goalball, basquete em cadeira de rodas 3 contra 3, para badminton, futebol de 5 e voleibol sentado. Quem tiver interesse, a gente pode conversar um pouquinho mais depois, mas é aberto para todos os alunos e alunas que estão nas escolas e que têm deficiência. E também é pouco divulgado, mas existe também os Jogos Paralímpicos de Inverno, algumas das modalidades, né? Esqui alpino, biatlon. O biatlon é uma das provas que eu acho mais interessante. O biatlon é para pessoas cegas. Então, eles fazem ski country, né? Eles descem um slalom, descem uma montanha esquiando, chega no stand de tiros e tem que acertar 5 tiros o mais rápido possível para fazer nova volta e fazer novos tiros. E tudo isso cegos, né? Eles têm guia na hora do slalom, mas na hora do tiro é ele, o som, a arma, o rifle, né? E o alvo. Hóquei sobre gelo, curling. Em alguns anos, eu não sei como é que está agora, mas existe, o dança em cadeira de rodas também acontecia junto dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Existem várias modalidades que não são paralímpicas, então a gente conhece menos ainda, como, né, futebol para amputados. Nessa foto à direita em cima é um tetrabike, que é um aparato, né, como se fosse uma bicicleta para pessoas com paralisia cerebral, que tem aquela dificuldade de controle que eu falei no início. Na foto de baixo tem o handball em cadeira de rodas. Paraná é celeiro de equipes de handball em cadeira de rodas e é pioneiro lá no interior, na cidade de Toledo, o pessoal lá que deu início no esporte handball aqui no Brasil. Uma outra organização esportiva para pessoas com deficiência é a Special Olympics. Ela foi criada pela Eunice Kennedy Shriver, essa senhorinha aqui, que já faleceu, mas está nessa foto embaixo. É um evento grandioso, mundialmente conhecido, e o objetivo, diferente dos Jogos Paralímpicos, é mais a inclusão e participação. Tanto que nem sempre o mais veloz, o mais alto, o mais forte que vai para os Jogos, mas tem um sistema de sorteio, e a ideia é mesmo participação e inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Diferente dos Jogos Paralímpicos, que são pessoas com deficiência visual, física e intelectual. Na Special Olympics só participam pessoas com deficiência intelectual ou associada, né? Deficiência intelectual mais deficiência motora, por exemplo. Como eu disse, né, tem no mundo inteiro, aqui no Brasil também existe o programa Special Olympics, que é vinculado à Special Olympics Internacional. Uma das diretoras, né, está nessa foto, a Tereza Leitão. Tem um pessoal então, bastante engajado nessas práticas. Você pode ser voluntário, pode participar de alguma forma, tem aí o endereço também, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, se alguém tiver interesse. Então, é específico para pessoas com deficiência intelectual e não tem esse caráter de competição, e sim de participação e inclusão. E daí eu trouxe alguns relatos de projetos de extensão que eu já tive a oportunidade de coordenar.
nessa minha trajetória aí. A maioria deles foi na Universidade Federal do Ceará, e o último é aqui na Universidade Federal do Paraná. Então, lá eu tive um projeto que era judô inclusivo, em que eu tinha alunos com deficiência visual, deficiência motora, e a gente fazia judô junto dos graduandos de vários cursos. Então, a gente chamava de judô inclusivo. Tive um projeto de basquete em cadeira de rodas feminino, foi a primeira equipe de basquete feminina no estado do Ceará. Até então, as meninas emprestavam as cadeiras de rodas dos atletas homens. Então, imagina, elas iam para o treino deles, ficavam esperando eles se cansarem, e quando eles se cansavam, eles davam a cadeira deles suadas. No finalzinho do treino, elas sentavam e jogavam um pouquinho de basquete. E assim, cada cadeira deve ser específica para cada atleta. Então, era uma situação bastante precária que elas viviam, né? E a gente conseguiu, via projeto, com o Ministério dos Esportes, conseguir as cadeiras, né, específicas para cada atleta, e criamos a primeira equipe de basquete em cadeira de rodas do Ceará. Teve um projeto também com crianças, adolescentes e adultos com TEA. A gente chamou de Promovendo Sorrisos, porque era também... a gente tinha parceria do pessoal da Odonto. Então, a gente fazia atividades esportivas, mas com fins recreativos e educacionais para alunos com TEA. Tinha natação adaptada para pessoas com deficiência e pessoas com deficiência visual, deficiência física e deficiência visual. Atletismo adaptado, na verdade esse projeto já existia, eu só dei continuidade, foi um projeto que o professor Couto, lá do Ceará, mantinha, também para pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência motora ou física. E aqui na Universidade Federal do Paraná, eu hoje estou à frente do projeto da Bocha Paralímpica, mas também ele foi criado pela professora Ruth Cidade, há mais de 20 anos atrás. E quem está à frente desse projeto é o professor Darlan, que é um expert em bocha. E, infelizmente, agora na pandemia, a gente não tem feito os encontros na universidade, mas eles não pararam, eles continuaram com atividades em casa ou na ADFP, que é a associação que a maioria participa, e tem atletas que foram para os Jogos Paralímpicos, então é um projeto bem interessante e quando a gente voltar vai estar aberto para vocês conhecerem, se alguém não conhece. Um outro tipo de organização são os Jogos Mundiais de Surdos, também, que tem pouca visibilidade, mas também a cada 4 anos existe o evento, e as modalidades são essas aqui, né? Atletismo, badminton, basquete, vôlei, boliche, mountain bike, atividades bem que a gente vê nas outras competições, né? A única diferença aqui é o wrestling, né? Que é um tipo de luta, e luta greco-romana acho que não tem nos Jogos Olímpicos. Paralímpicos. Estou preocupada com o tempo, mas aí assim, só gostaria de ir finalizando já para falar sobre inclusão, porque todas essas modalidades, não, mas muitos do paradesporto, ele não está diretamente vinculado à inclusão, são atividades restritivas, né? Só pessoas com deficiência participam. Obviamente que eles acabam proporcionando a inclusão fora da quadra, né? Essa da quadra. Eu tive uma atleta, por exemplo, no projeto de extensão de basquete, que ela morava atrás da universidade. Ela falou assim: professor, eu nunca atravessei a avenida tal, que era assim, 4 quadras da casa dela. Assim, nunca passei por lá sozinha. E depois que ela começou a praticar o esporte, até viajar de avião sozinha, ela viajou para ir para campeonatos, né? Então, assim, pode ser que o esporte em si não promova a inclusão direta, mas indiretamente ele acaba levando à inclusão. Mas as atividades, inclusive, elas têm uma característica bem específica, né? Inclusão remete a todo mundo executando a mesma tarefa. Então, vou passar bem rapidinho. Barreiras que impedem a política de inclusão, são inúmeras essas barreiras que impedem ou prejudicam o processo de inclusão na escola, né? Uma delas são as barreiras arquitetônicas. Imagina você querer chegar no local e não conseguir. Você querer ler uma informação e essa informação não está acessível para você. Então, é algo bastante ruim que precisa ser quebrado. Mas, na minha opinião, a pior das barreiras são as barreiras atitudinais, que estão vinculadas a estigmas e aos preconceitos, né? Essas barreiras são mais
deveriam ser mais fáceis de serem quebradas do que as barreiras arquitetônicas, né? Mas no ambiente inclusivo, ou no ambiente não inclusivo, o que a gente percebe, né? O professor, vamos pensar no professor de sala de aula, professor de educação física, ele está focado na deficiência, enquanto que no ambiente inclusivo, ele está focado no objetivo. Ele não está olhando a deficiência que o aluno tem, mas qual o objetivo que ele quer com aquele aluno. No ambiente não inclusivo, ele está focado na limitação que aquele aluno apresenta. No inclusivo, ele está focado no universo de possibilidades que aquela característica que o indivíduo tem junto da sala de aula, né, de alunos sem deficiência, apresenta. No ambiente não inclusivo, o foco está na desvantagem, e no ambiente inclusivo, o foco está na riqueza da atmosfera para a aprendizagem que o ambiente inclusivo apresenta. Quando se pergunta para um professor não inclusivo quantos alunos tem na sua sala, ele vai dizer, tem 30 mais um que é isso aqui. Quando eu pergunto para um professor inclusivo, quantos alunos tem na sua sala, ele vai dizer 31 alunos. Então, acho que esse é o espírito, né, que move, que está por trás da inclusão. Todos os alunos são iguais, com as mesmas, cada um com suas características, óbvio, né, cada um com suas características, ninguém é igual a ninguém, mas as oportunidades devem ser as mesmas, né? Só também, já partindo para o final, né, eu vou ensinar a minha turma a fazer o salto. Vamos supor que eu tenho o Luizinho e o Zezinho que saltam 2 metros de altura, mas eu tenho o Huguinho que tem uma amputação, então ele não consegue saltar 2 metros de altura. Como é que eu resolvo essa questão? Eu tenho uma corda lá que está a 2 metros de altura. Como que eu consigo resolver? Um professor inclusivo, como que ele diria? Um não inclusivo diria o quê? O Huguinho segura a corda, o Huguinho espera um pouquinho, o Huguinho passa por baixo. Ou ele poderia dizer, baixa a corda para todo mundo salta. É o ideal? Não é o ideal, porque tanto o Zezinho como o Luizinho, eles conseguem saltar as duas. E se eu coloco a corda baixa, eu não vou chegar no potencial do Zezinho e do Luizinho. O Huguinho vai fazer, mas os outros não vão chegar no seu potencial. Qual o ideal, então? Fazer o princípio da corda inclinada, onde cada um, na mesma tarefa, no mesmo ambiente, executa dentro das suas potencialidades. A partir do momento que eu conseguir ir para um patamar maior, eu vou, mas a partir das potencialidades de cada aluno sendo respeitadas, né? Esse é um princípio que a professora Irene Rangel traz para a gente, mas a princípio ela não escreveu pensando na pessoa com deficiência, mas no geral, né? As pessoas são diferentes, né? A professora Mayra também já trouxe essa questão, as pessoas são diferentes e cada um deve fazer explorando o seu potencial. E aqui umas frases, né, que eu achei bem interessante trazer. O Gabrielzinho, acho que vocês acompanharam, né, a trajetória dele nos Jogos Paralímpicos, e aí uma fala dele, né, ele estava com umas crianças ali do lado, no documentário que eu vi, e ele diz, antes as crianças corriam de mim, antes eles corriam de mim, agora correm para tirar selfie comigo. Então é a potência do esporte, né, a potência aquilo que o Gutmann falava, né, o esporte como uma ferramenta de inclusão social. Tem um atleta da Seleção Brasileira de Cegos, no documentário dele também, ele diz, eu ouvi eles falando, né, lá vai o ceguinho, dá licença para o ceguinho. Hoje eles falam, lá vai o jogador. Então, é essa alteração que a gente quer, que a gente valoriza. Por outro lado, né, isso eu vi hoje, ainda no Insta, da atleta de peso, a Ellen, que é uma atleta gorda, ela disse assim, foi na aula de educação física, quando eu tinha apenas 6 anos, que comecei a receber a mensagem que meu corpo gordo não era capaz. E hoje à tarde eu fui, né, mais tarde eu fui rever, né, existem vários relatos ali que dizem a mesma coisa, de professores que não acreditavam e até debochavam de meninas gordas nas aulas de educação física. É bem ruim ler algo como isso, como, né, um relato desse, mas ao mesmo tempo existem alguns outros relatos, hoje, que eu vi mais para o final da tarde, dizendo, não, mas mudou, hoje em dia a educação física não está assim, hoje em dia os professores estão mais abertos à diversidade, estão valorizando as diferenças, então me deixou um pouquinho mais animada.
Estou falando da educação física, mas isso pode estar presente em qualquer outras situações escolares. A questão da visibilidade, né? Eu li esses dias no jornal que no ginásio de esportes que a Rebeca atua, que ela treina, eles receberam 330 novas inscrições para a prática da ginástica. Essa diversidade, valorizar a diversidade humana. Um amigo meu, Cícero, me mandou essa foto esses dias da Barbie, cadeirante negra. Né, isso é coisa muito recente, 5, 6, sei lá, 3, 4 anos atrás, que a Barbie despertou para a diversidade humana, porque até então ela fazia, na minha opinião, desserviços para as questões de imagem corporal das meninas no mundo inteiro. E daqui, assim, são só, já indo para o final, algumas coisas que eu encontrei no site, né, do Físio Divulgando, para quem quiser, acho que vocês já viram, né, acho que vocês até participam bastante do Insta, e ali tem informações bastante importantes, né, tem esse vídeo muito interessante, feito pela Beatriz e a professora Anitta, assim, de parabéns, acho que tem muitas informações ali que precisam ser não só vistas, como também propaladas, né, levadas para outros lugares. Eu vi também uma conversa nessa semana da Fernanda, que fala, né, não consigo voltar a correr, pois tenho coceiras horríveis nas minhas pernas e às vezes até na minha barriga. Fernanda, super identifico com você, eu também sofro demais quando eu paro e quando eu retorno. Mas fica a dica, né? Continuar. Não é uma coceira para parar, é uma coceira para ter paciência. Na hora que estiver coçando, na hora da corrida, diminui a intensidade, diminui, né? Ou até caminha, mas não é uma coceira que deva impedir a gente da prática desportiva. Claro que se for algo muito insuportável, tem que consultar o médico, mas no geral é a questão do condicionamento físico mesmo. Né? Aí no final ela coloca lá, bora correr, com coceira mesmo. E é isso, não vamos deixar que as dificuldades no início do treinamento nos impeçam da prática. Tem aqui o conceito de imagem corporal, porque num dos webinários eu vi que alguém fez uma pergunta sobre imagem corporal de adolescentes, e eu fiquei tentada a trazer um pouquinho sobre isso, mas eu sei que meu tempo já está estourando, mas acho que vou só passar rapidinho, quando a gente fala em imagem corporal, hoje em dia, Ana Maria, me deixa? Não, Adriana, pode falar à vontade. Você está sendo uma das mais pontuais, né? Já está querendo encerrar, entendeu? Então tá bom. Então, pode ficar tranquila aí, tá ótimo. Tá bom. Então, assim, num dos webinários, acho que foi sobre hormônios, alguém estava falando sobre GH, e aí teve uma questão sobre a preocupação com adolescentes e academia. Eu imaginei que fosse a questão do... Eu imaginei que fosse alguma coisa em relação à imagem corporal, então eu só gostaria de finalizar trazendo essa questão, né, esse assunto. O que é a imagem corporal e seus distúrbios? Antigamente, problemas de imagem corporal era comum em mulheres ricas, jovens, europeias. Eram elas que tinham acesso àquelas revistas de moda, então, obviamente, elas se preocupavam com a própria imagem. Hoje em dia, problemas de imagem corporal é de toda a sociedade, desde crianças de 4 anos, já tem estudos que mostram distúrbios de imagem, de transtornos alimentares, não tem mais gênero, obviamente que as mulheres sofrem mais do que os homens, mas os homens também têm problemas de imagem corporal, idosos, diferentes classes sociais, e bem atualmente está tendo o que os médicos estão chamando de dismorfia do Snapchat, que é o quê? Deixa eu só ler para ser mais rápido. Né? Pacientes estão se baseando em selfies com filtros para realizar pedidos de cirurgias plásticas. Então, antigamente, a pessoa chegava no cirurgião e dizia, olha, eu quero o nariz da celebridade tal e os seios da celebridade tal. Hoje as pessoas se fotografam, e aí lá, relato de médicos americanos que afirmam que o número de pessoas interessadas em se transformar nas suas versões perfeitas está crescendo a cada dia.
o fenômeno recebeu o nome de dismorfia do Snapchat, dado pelo médico britânico John Eshel, um dos primeiros a apontar a tendência. Então, as pessoas se fotografam, se corrigem, né, entre aspas, na opinião delas, né, se melhoram, se tornam perfeitas através dos filtros, e aí imprimem, levam no cirurgião e dizem que é daquela forma que eles querem ficar. Os distúrbios de imagem corporal são alterações graves e persistentes nos componentes desse construto que é a imagem corporal, né? Seja no componente perceptivo. O componente perceptivo está relacionado à nossa métrica. Mesmo de olho fechado, eu sei onde está meu braço, onde está minha perna, eu consigo visualizar o meu corpo. Então, eu tenho essa medida armazenada. E os componentes atitudinais estão relacionados a sentimentos e ações relacionadas à imagem corporal. E eles trazem, né, os distúrbios trazem sofrimento ou prejuízos sociais, físicos e até emocionais das pessoas que sofrem com ele. Alguns exemplos de distúrbios atitudinais ou comportamentais da imagem corporal são insatisfação com o próprio corpo. Não vou perguntar aqui quem está satisfeito, quem está insatisfeito com o corpo. Depreciação corporal, tem pessoas que ficam o tempo todo buscando defeito e se apertando e só não consegue achar nada de belo, de bom no corpo. Evitação corporal, sendo o caso de uma menina que não conseguia se ensaboar, não conseguia tomar banho porque ela evitava o corpo dela de todas as formas, evitava superfícies reflexivas, porque ela não conseguia se olhar, muito menos se tocar na hora do banho. Pessoas que têm medo mórbido de engordar, pessoas que têm checagem repetitiva do corpo, e aí a gente consegue perceber muito isso em academia. A pessoa, a cada série, vai lá no espelho e vê como é que está a situação. E investimentos extremos no corpo. Esses investimentos podem ser financeiros, podem ser até de lesão mesmo corporal, para chegar no corpo desejado. E o Brasil é líder, né? Ele intercala com os Estados Unidos, primeiro ou segundo em números de procedimentos plásticos, procedimentos cirúrgicos com fins estéticos. Se por um lado, né, na França em 2017, eles proibiram algumas situações que estavam incentivando ainda mais a prática da anorexia, né? Então, na França tem um decreto que multa modelos anoréxicas, impõe menção e que impõe menção de foto retocada. Então, na revista, quando uma foto é retocada, ela tem que ter o aviso. Um dos decretos estabelece que as modelos terão de apresentar um atestado médico comprovando que não estão excessivamente magras e possuem o IMC, né, o índice de massa corporal, compatível com um bom estado de saúde. Outro decreto determina que as fotografias que recebem tratamento digital sejam informadas. Se por um lado, né, na França, a gente tem esse tipo, hoje em dia, né, esse tipo de cuidado, aqui no Brasil a gente encontra, eu tentei tirar o nome do banco aqui, mas vários outros bancos têm linhas de financiamento para cirurgia plástica. Né? Então, com o CDC Cirurgia Plástica, você financia sua cirurgia estética ou reparadora, com prestações a partir de R$20. Isso foi em 2018, mas assim, as prestações eram bem baixinhas, e 24, 48 vezes. Né? Vou passar aqui. Então, quem já se pegou na frente do espelho, dizendo, espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bonita do que eu? Parece que essa não é uma prática comum, né? Comum lá para a rainha má, mas no geral a gente sempre acaba indo para outras questões, né? Por exemplo, quem já se pegou se apertando, se puxando, se espremendo, para ver se melhorava um pouco aí a situação. Porque é tão difícil aceitar que somos belas, que somos belos, que somos aptos e capazes desse jeitinho que somos. Por que não valorizar as diferenças? Corpos diversos, diversidade de formas, de tamanhos, de cores, de capacidades, de habilidades. Por que não enaltecer as diferentes formas de ser, de estar, de sentir, de amar, de viver? E aí, partindo para o final mesmo, né? Talvez a gente consiga encontrar essas respostas quando a gente coloca lá no Google ser humano, olha o que a gente encontra. Isso foi em 2017 que eu fiz essa pesquisa. Qual é o padrão de ser humano que o Google traz para a gente?
Aí eu perguntei para o Google, como são os homens? Né? Quem são homens? Né? Coloquei lá, homem. As imagens que o Google me traz. Isso em 2017, também em 2007, coloquei homem lindo, as imagens que o Google me traz. Eu tinha de mulheres também, mas acabei deletando. Mas era mesmo, sempre os mesmos padrões, né? Mulher linda, cabelo liso, magra, alta, branca. E aí, assim, nesse padrão que muitas vezes é inatingível, né? Tem muitas dessas modelos que não se acham bonitas, né? Então, a mídia traz um padrão difícil para a grande maioria da população. Então, talvez seja por isso que a gente não consiga responder positivamente aquela pergunta inicial, né? E aí, quanto maior, mais distante a gente se encontra desse padrão universal de ser humano, de Google de ser, né? Maiores são as vulnerabilidades, maiores são as injustiças sociais, maiores são as dificuldades da prática esportiva, maiores são os distúrbios de imagem corporal, e aí vem as suas consequências. Finalizando mesmo, deixo uma dica aqui para vocês. Está tendo no Sesc Itaquera uma exposição virtual que trata, chamada de Ser Atleta, que conta a história de vários atletas olímpicos e paralímpicos e faz essa interface do atleta com várias questões sociais. Eu acho que vale a pena dar uma visitada lá, é grátis, tem materiais educativos bem interessantes, bem ricos. Tem uma linha do tempo que trata do ser atleta negro, negra, do ser atleta diferente, que a gente chama, ser atleta migrante, ser atleta LGBTQ e ser atleta mulher. Então, são vários atletas contando as suas histórias dentro desses arcos aí da diversidade humana. Então, uma dica que eu deixo aí para uma hora de lazer, ou uma hora mesmo de trabalho, né? A gente está tendo poucas horas de lazer, né, nesse período. Tem ação educativa, dá para fazer visita guiada, acho que vale a pena dar uma olhada. E, vamos ver se vai rodar um vídeo. Esse vídeo é um vídeo americano, é 1 minuto só. Um vídeo canadense que faz a pergunta, né? Como serão os seus 10 últimos anos de vida? A prática da atividade física está por trás disso. E tá em inglês, mas deixa a mensagem, né? Eu assisti esse vídeo na semana passada e eu venci as coceiras e já fui correr depois disso. Gente, obrigada, fico aqui à disposição. Desculpa a fala toda pelada, mas espero que a gente tenha conseguido dar conta desse conteúdo amplo. Nossa, Adriana, foi maravilhoso. Como eu já imaginava, mas mais ainda. Eu acho que, né, é uma super reflexão, porque, embora, claro, você, né, atue mais diretamente na atividade física, eu acho que o que você colocou, na verdade, permeia, né, ainda mais para a gente que é docente, muitos que estão aqui ou são, ou até serão, né, uma reflexão, porque às vezes realmente a gente incorre em atitudes assim sem se dar conta, né? E quanto mais a gente ouve, né, sobre esse tema que é tão importante, eu acho que mais consciência a gente vai tomando, né, do que não fazer, inclusive. Então, para mim foi de grande aprendizado, assim. Obrigada por comentar, né, coisas no Instagram, né? Eu acho que
isso não só divulga, mas é importante também, né, a gente colocar um outro foco de consciência sobre o que a gente mesmo está divulgando ali, né? E nós estamos tentando, claro, uma inspiração, acho que para nós do projeto foi, nesse momento de pandemia, fazer com que a informação da universidade chegue à comunidade externa, né? Porque a gente vê muitas vezes aí que a falta dessa informação, né, traz situações aí graves para a própria comunidade, né? Então, esse é o nosso primeiro objetivo e, assim, às vezes no foco de manter isso, né? Às vezes a gente não está observando tudo também que pode observar em volta. Então, eu agradeço aqui em nome de todos. Tem várias coisinhas aqui no chat, ó, a Valéria deu parabéns para você, tema sensível e pertinente, a Érica também agradeceu. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário, não sei se já está terminando. Não, pode falar, Maíra. Eu queria agradecer a Adriana, falar que eu gostei muito, né? Me identifico, brinco que eu sou uma... Eu até falei do trans, mas é porque eu sou uma ativista pela causa trans, apesar de não ser trans. Mas eu fiquei pensando muito sobre uma coisa, porque eu me interesso muito por educação, e eu sempre tenho a impressão, quando eu dou aula tanto para licenciatura, quanto conversando com as pessoas, e na minha própria experiência, que a escola é uma fonte de traumas enorme, assim. E eu acho que, especialmente a educação física, é talvez a pior matéria, eu acho, para traumatizar o pessoal, assim. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, é muito legal ela falar sobre as pessoas com deficiência, a inclusão, mas a impressão que eu tinha é que a educação física não conseguia incluir nem as pessoas, a diversidade de pessoas normais, né? Assim, que não têm deficiência. Normais é horrível, desculpa, gente. As pessoas sem deficiência. E aí eu fiquei pensando se hoje tem no currículo da educação física alguma disciplina que trabalhe essas questões, né? Eu ouvi você falando que já melhorou as coisas, que a educação física não é mais assim, mas eu fico pensando se a gente está formando esses profissionais mais empáticos. E aí eu também fiquei pensando mais além, né? Assim, por exemplo, hoje eu tive um problemaço à tarde para dar aula para medicina veterinária, porque eu tenho uma aluna surda e simplesmente ela me avisou por e-mail que estaria na minha turma, 5 dias antes de começar as aulas. Eu tenho todo um material audiovisual gravado e questões, e agora a gente está lutando para ver como a gente consegue incluí-la, né? E aí eu fiquei pensando, eu não tive nenhuma preparação, nem na graduação, nem na pós-graduação, e nem da universidade, nem do órgão competente da universidade, de ninguém, porque assim, né, é meio ilusório a gente achar que as pessoas sozinhas vão dar conta de fazer a inclusão, né? Sem preparo, enfim, sem auxílio. Então, a gente não é só da educação física, né? Mas eu fico pensando da biologia, da letras, dos outros cursos, né? O quanto será que a gente está trabalhando nas licenciaturas para inclusão? Eu acho que na biologia, por exemplo, não tem absolutamente nada. Eu não sei na educação física, se você sabe. Então, em 1987, houve uma alteração curricular nos cursos de educação, teve vários cursos, mas na educação física foi sugerido que houvesse pelo menos uma disciplina que tratasse, na época eles chamavam de educação especial. Isso em 87, mas assim, quem que tinha conhecimento sobre isso na época, né? Então, a partir dessa lei, muitos professores foram para fora do país, né, fazer seus mestrados e doutorados, aí eles voltaram e começaram a trabalhar essa disciplina de educação física adaptada. Então, é uma disciplina que começa nos currículos de educação física na década de 90. Eu tive a felicidade de ser a primeira turma a ter essa disciplina. E eu tive duas, né? Tive uma educação física adaptada básica, depois tive tópicos de educação física adaptada. Só que ao longo dos anos, né, trabalhando com essa disciplina, eu via que em outras faculdades, outras universidades, nem sempre existia, porque não era uma obrigatoriedade. Normalmente essa disciplina era colocada lá no final do currículo, né, na torcida que algum professor pegasse. Então ela foi uma disciplina que durante muito tempo ela foi colocada de lado.
Hoje não, hoje, além de ter muitos profissionais, né, existe a SOBAMA, que é a Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada, que atua nessa área, estuda, tem revistas na área, e atualmente a nova diretriz de educação física traz algo muito interessante, que é a disciplina Educação Física Adaptada, ela tem que estar presente em 2 momentos do curso agora. 2 primeiros anos, e depois ela volta nos 2 últimos anos. E tem que ser diferenciada para a licenciatura e para o bacharelado. Então, o licenciado ele vai ter uma visão mais específica de como incluir o aluno com deficiência nas suas aulas, e enquanto que o bacharelado vai ter uma visão mais em relação ao esporte adaptado. Então, legalmente, a gente está muito bem servido. Na diretriz, isso é obrigatório. Então, é algo que, assim, dá para a gente imaginar um panorama melhor ainda do que já está. Mas, assim, eu tenho muitos relatos de amigos, de colegas, que dizem exatamente isso que você disse, Maíra, que a educação física é do pior momento da aula, que sempre pedia para, né, inventava história para conseguir dispensa, porque é o corpo, né? É o corpo que não tem como esconder ali na aula de educação física. Às vezes na sala de aula eu até consigo, né? Camuflar, esconder alguma ou deficiência ou característica ou da própria diversidade, mas para o aluno que está ali se expondo, trata-se de um momento de muita violência. Não sei se foi a Meg que disse, né, que os piores espaços para ela na escola, a Meg, professora do Departamento de Educação, eram os vestiários e a quadra de esporte. E isso não foi só dela que eu já ouvi esse tipo de relato. Tenho, assim, muita facilidade em dizer que as coisas melhoraram, mas ainda tem muito para ser melhorado. Quando você fala, né, ela não inclui nem mesmo as pessoas sem deficiência, imagine uma pessoa com deficiência. Tem muitas experiências interessantes que mostram que a inclusão tem acontecido. É ótimo, né? Acontece 100% dos casos? Infelizmente ainda não, ainda tem muito que avançar. E quando você fala da universidade, né, outras pessoas, né, com deficiência foram para as escolas e estão chegando na universidade, com todo direito. E a gente tem que estar apto para receber essas pessoas. Eu vou deixar assim, uma sugestão. Conte com o NAPNE para a gente trabalhar juntos. Hoje eu estou no NAPNE. Acho que eu já até vi alguns e-mails seus em relação aos tios. A gente não tem tios que... O número de tios é reduzido, então, às vezes, né, algumas demandas a gente não consegue atender, mas na maioria das situações, né, as prioridades é que se atendam os alunos da graduação e pós-graduação surdos, eles têm obrigação de terem os tios. E em relação a estratégias, a gente pode conversar, a gente pode tentar juntas, pensar em diferentes possibilidades para atender da melhor forma possível os alunos e alunas surdas, alunos com deficiência, alunos com suas peculiaridades. É engraçado, né? Eu tenho uma perspectiva nesse sentido assim um pouquinho diferente, porque o que eu acho que tanto no ambiente escolar como na universidade complica um pouquinho, inclusive para a gente como docente também, é assim, tempo versus conteúdo versus grade, sabe? Porque assim, eu tenho uma experiência de trabalho mais informal com dança, eu trabalhei em 3 diferentes ocasiões com pessoas com deficiência, e foi, assim, maravilhoso. E eu acredito que para essas pessoas tenha sido bacana também, porque nenhuma delas saiu ou mostrou qualquer tipo, né, de dificuldade ou trauma em relação ao período que eu, pelo menos, tive trabalhando com elas. Mas por quê? Por causa de uma informalidade, por causa de uma chance maior de dar a acolhida necessária, enquanto você tem ali vários e chamadas e obrigações e... Então, eu não sei, claro que eu entendo que a Maíra colocou e eu acho que precisa, né, sempre de discussão, de avanço, mas eu acho que um ponto, pelo menos eu me colocando aqui como docente, né, que essa inclusão se faz difícil às vezes, é isso que amarra, por mais que a gente saiba que um currículo tem que existir, que as pessoas têm que passar pelas disciplinas para serem bem informadas e tudo, né,
Mas eu acho que, para mim, um ponto grande que te dificulta essa inclusão mais amorosa, como ela deveria ser, né? Eu acho, é um pouco isso também. E aí eu acho que a universidade, né, quando discute, pode levar isso em consideração também, né? Mas é só uma opinião aqui. Mas eu acho que à medida que você valoriza a diferença, você acolhe, né? E você passa isso para os demais, entender a diferença como algo bom, né? Que quando eu falei, né, do ambiente inclusivo, eu tenho 31 alunos, e esses 31 alunos têm que chegar no objetivo, independente de suas características, né? Então, quando você disse acolher, acho que é a palavra-chave, né? Acolher as diferenças e valorizar a diversidade. A gente aprende com a diferença, muito mais do que com a regularidade, né? Tá. Oi, Valéria, pode complementar. Quer falar alguma coisa? Adriana, obrigada. Eu fiquei encantada. Sinceramente, eu não imaginava que nesse momento a gente ia atingir tantos temas sensíveis. Mas eu queria falar uma coisa, como eu sou professora de nível fundamental e médio. E eu acho que eu estou vislumbrando algumas saídas, porque à medida em que as pessoas com deficiências e falando de diversidade no geral, elas estão nas nossas salas de aula, elas também vão se sentindo preparadas para seguir adiante. Por que eu estou falando isso? Porque você falou de uma coisa das potencialidades. Eu acho que a gente demorou para entender que incluir não era integrar. Incluir é incluir, que são conceitos totalmente diferentes. Então, eu vejo assim, à medida em que eu dou autonomia, que eu valorizo aquilo que a pessoa pode chegar, ela também vai se impondo através do seu direito de existir. Porque isso acontece muito assim, aconteceu muito comigo. Que deve ter acontecido com outras pessoas, né? Ser professor já é difícil, né? A gente não é visto como uma profissão glamurosa, não é visto como uma profissão que faz, assim, entre aspas, grandes diferenças. Mas é através de nós que as pessoas se tornam seres humanos, que elas aprendem amor, empatia, valores, né? Então, à medida em que a gente se acolher e dizer para as pessoas que elas têm capacidade de existir, elas vão começar a lutar pelo lugar delas ao sol. E é essa a esperança que eu tenho, né? De que todos, em algum momento, possam dizer, não, olha aqui, eu estou aqui, como essa aluna, ela está lá, ela passou, ela tem direito. E aí eu só vou encerrar minha fala contando uma experiência minha. Quando eu fiz o meu mestrado, eu queria ter feito um mestrado inclusivo, mas 2 problemas eu tive. Primeiro, ninguém queria me orientar, porque ninguém tinha a expertise. Segundo, eu não tinha aluno em quem aplicar. Então, olha que triste, eu não fiz na área de inclusão, eu fiz na minha área, eu sou bióloga. Então, eu não pude fazer um mestrado com ênfase em atividades que poderiam ser inclusivas, porque não tinha nem quem quisesse me acolher e nem tinha aluno suficiente para que ele tivesse validade. Então, eu tenho esperança que no futuro nós possamos ter mais alunos para tornar essa educação de todos e de todas verdadeiramente, que é o que eu acredito. Muito bem, obrigada, Valéria. Adriana, quer complementar alguma coisa? Nos Jogos Paralímpicos, né, foi lançada a campanha Nós Somos 15. Nós somos 15% da população mundial, né, as pessoas com deficiência. E elas vão estar cada vez mais em todos os lugares, né? E tem alguns lemas, né, do tipo, nada sobre nós, nada de nós sem nós, né? Então eles estão cada vez mais nos espaços que são de direito deles, né? E a gente só está ali para fazer a ponte e estar junto, ou ajudar a fazer a ponte, construir a ponte, né? Enquanto profissional, enquanto professores, acho que é esse nosso papel. Infelizmente, nem todos e todas, professores e professores que a gente conhece, têm essa mesma visão, vive nesse paradigma inclusivo. Aí a gente ainda tem muita resistência
enfim, mas acho que a gente tem que fazer nosso papel e mostrar o valor da variabilidade, da diversidade, né? E voltando na atividade física, no esporte, acho que o esporte é um instrumento importante para dar essa visibilidade. Por exemplo, aquele rapaz que eu mostrei, né, o Gabrielzinho, a gente pega a história dele, o que se falou para a mãe dele? Ó, mãe, ele não vai chegar muito longe. Tem a Eden, várias atletas que hoje ganham, né, foram lá para os Jogos, e na história delas, elas diziam assim, o médico dizia que eu não passaria dos 15 anos, o médico dizia que eu não queria andar. Então, assim, quebrar esses paradigmas que só desconstroem, montar um paradigma novo, né, de que é possível, de que ninguém é melhor que ninguém, que a gente está construindo o caminho juntos. Acho que esse é o papel do professor. E buscar informação, né? Hoje em dia a informação está muito mais acessível do que há 20 anos atrás, né? Quando você, Valéria, não conseguiu professor e nem aluno, eles estavam aí, né? Os professores talvez estivessem longe do teu acesso, mas hoje em dia eles estão mais acessíveis, então acho que é um caminho sem retorno, a questão da inclusão, e a gente precisa se preparar. A gente precisa cada vez mais se preparar, porque eles vão estar cada vez mais com a gente. Muito bem, então, Adriana, mais uma vez, muito obrigada, foi ótimo e imprescindível, né, essa reflexão. Queria agradecer também a todo mundo da equipe, sempre presente, me ajudando aqui. Os certificados serão encaminhados em breve, ok? Para quem solicitou. E o nosso próximo webinário vai ser, então, na última terça de outubro, dia 26, com o tema também muito importante, Fisiologia e a Década do Oceano. Conservar é urgente, que é um outro ponto, né, que a nossa sociedade tem que fazer sempre uma reflexão, porque a gente já está sofrendo as consequências, né, da não conservação, da não reciclagem, de tantos outros nãos aí. Esse webinário vai ser proferido pela professora doutora Carolina Arruda de Oliveira Freire, que é do nosso Departamento de Fisiologia, que tem, né, uma sólida contribuição aí nessa área científica também, de estudos de biologia marinha e conservação, ok? Então, a gente também espera contar aí com a participação de todos, né? E, mais uma vez, aí agradeço e uma boa noite para todos e todas. Obrigada, Adriana. Adorei, viu? Um beijo para todos. Tchau. Obrigada a vocês. Boa noite.